Renato, então, peraí. Toda vez que tiver uma frustração de expectativa, eu posso processar um ou eu posso processar outro? Sim. Qual é o alerta que eu vou deixar para os advogados presentes aqui? Não confundam o princípio da solidariedade com a arte de demandar contra o quinto dos infernos. Por quê? Porque o que eu observo na prática, né? Vem o princípio da solidariedade, que, na verdade, o legislador, o que ele pensou nessa hora? Deixa eu dar maior celeridade, deixa eu facilitar a vida do consumidor. E aí, quando você tem, pela arte da concentração, a concentração de toda a responsabilidade em uma parte ou em outra, é mais célere, porque o processo direto, Renato, mas se esse cara aqui não teve culpa, a responsabilidade dele é objetiva, ou seja, no CDC, o fornecedor ele responde independentemente de culpa. Então, ele indeniza o consumidor e depois, esse cara que indenizou, que regrida, que entre com uma ação regressiva contra quem teve culpa. Quem não pode ser prejudicado nessa história toda, quem é? É o pobre do consumidor, que é o mais frágil dessa relação. A Sony, quando vendeu para a Ricardo Eletro, lucrou. A Ricardo Eletro, quando vendeu para o consumidor, lucrou. O único que não lucrou, que assinou, foi um carnê, que botou um financiamento, que fez alguma coisa. Quem foi? Quem foi o único prejudicado nessa história? Não foi o consumidor? Então, na hora do problema, ele é ressarcido e depois vocês que lucraram, que se entendam. Legal? Então, pelo princípio da solidariedade, eu tenho a possibilidade de optar contra um. Gente, aqui para os advogados presentes, vamos lá, né? Imagina aqui que você tem uma televisão da Sony e você comprou na Ricardo Eletro. Aí você tem que citar um, você tem que citar outro. Já aconteceu de repente, você ter uma audiência e aí uma das partes não foi citada, aí você tem que remarcar a audiência e tudo mais? Pois é, escolha um. Escolha um e brigue contra esse. Eu entendo que, na dúvida, entre o comerciante e o fabricante, eu demandaria sempre contra o fabricante. Não quer dizer sempre não, mas na maior parte das vezes contra o fabricante. Aí você deve perguntar, pô, Renato, por quê? Primeiro, porque o fabricante tem mais condições econômicas. Segundo, que a margem de lucro dele é maior, então a possibilidade de um acordo é maior. Como assim a margem de lucro é maior? Gente, esse celular aqui, sei lá, deve custar não sei quantos mil aqui no Brasil, sai por $100 na China. O fabricante pagou $100 e está te vendendo por 5 mil, 6 mil, 10 mil, dependendo do aparelho. Então, quando você vira e fala, pô, vou te processar, não sei o que, ele pega e te dá outro. E provavelmente pega aquele seu, dá uma guaribada e guarda lá para quando apresentar um problema no outro, dá para o outro, cara. Você já viu? Por exemplo, a Apple mesmo, meu telefone é da Apple. Eu já tive um problema de ter quebrado, eu caí com um aparelho, bateu no chão, o aparelho se arrebentou, não tinha nem um mês de uso. Eu fui na loja arrasado, ele falou assim, não, se você quiser, você paga, por exemplo, o aparelho custava 6 mil, você paga 3 mil e a gente te dá um novo, ou um remanufaturado, alguma coisa assim. E me deram um outro. Provavelmente esse outro que me deram foi de alguém que teve um problema, eles consertaram e depois trouxeram para mim. Provavelmente deve ter sido feito dessa forma. Quer dizer, a margem de lucro do fabricante é muito maior. Já o comerciante, para poder guerrear com a concorrência, às vezes tem um lucro de 20%, 25%. Isso acontece muito com veículos, né? Teu carro da Audi quebrou. Aí você vira e fala assim, eu quero outro carro. Só que o cara ganhou 20% de lucro em cima do carro. Se ele tiver que te dar um outro carro, ele vai perder todo o lucro, ainda vai ter que botar do bolso. Então, o comerciante, ele briga muito por besteira. Pela minha experiência na advocacia, se você tiver que optar entre o comerciante e o fabricante, demande sempre contra o fabricante.